17º Campo Agroacelerador Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Olá, tudo bem? Meu nome é Silon, eu sou da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. A gente está aqui com a Betânia, que é CEO da Performance Vegetal, uma plataforma de diagnóstico de nutrição de plantas, feita de forma online, que é a nossa incubada. Antes de passar a palavra para a Betânia e saber um pouco mais da Performance Vegetal, vou falar um pouquinho da Agência de Inovação e do que ela faz e por quê e como que a Betânia se insere nas nossas ações aqui, que a Performance Vegetal está com a gente desde o seu nascimento, né? E depois a Betânia vai contar um pouquinho da história da performance. Bom, primeiramente é uma satisfação estar aqui no 17º Campo Agroacelerador, né, protagonizado pela Cooperja, né, para nós como FSM, e tenho certeza que para a Betânia como Performance Vegetal é uma alegria muito grande e uma honra. A Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM, ela começou a ser constituída em 2014. Em 2015, nós começamos a constituir uma incubadora, que é a Pulsar, e começamos com programas de pré-incubação e incubação. O que são esses programas? A pré-incubação é para aquelas pessoas que têm uma ideia e não sabem como transformar em negócio. Elas entram com a ideia e saem com o negócio formatado lá na ponta. A incubação é para quem já tem o negócio formatado e quer escalar ele, quer transformar ele de um negócio que está planejado, mas que ainda não rodou, numa empresa sólida no mercado. Então, ao final de 3 a 5 anos, essa empresa é graduada e sai sólida para o mercado competitivo, e a Betânia está se consolidando e tendo destaque nesse caminho. E aí, para isso, a gente tem nesse caminho uma série de treinamentos, consultorias, metodologias que a gente foi criando e coloca à disposição das startups que são nossas incubadas. Entre elas, a Performance Vegetal, que a gente brinca, mas é verdade, ela é 100% nossa filha, porque começou na pré-incubação, está na incubação na Pulsar. A gente tem uma vertente forte do agro com Agritechs, com empresas incubadas do agro, onde a Performance é uma das expoentes, juntamente com outras empresas que têm se destacado aí nacionalmente. Então, Betânia, te apresenta, né? A gente sabe que tu é bióloga, que tu já fez pós-doutorado, né? E fala um pouquinho da Performance Vegetal. Olá, pessoal, um prazer estar aqui, obrigada, Silon. Bom, meu nome é Betânia, como bem o Silon falou, eu sou bióloga, mestre em agronomia e doutora em ciência do solo, e foi durante o doutorado em ciência do solo que nós desenvolvemos uma ideia, e depois que eu terminei o doutorado, nós queríamos levar essa ideia para o produtor. E nós, então, encontramos na Agitech uma mão amiga, né, que nos ajudou a formatar o negócio e vem nos ajudando, então, a levar isso ao produtor de uma forma comercial e que a gente possa levar isso de forma rápida, né, porque na universidade se tem muitas ideias boas, mas nem todas chegam, né, ao produtor. Então, a Agitech e a agência, né, o FSM, a incubadora, no caso, ela tem sido uma forma de que as ideias da universidade levem serviços para os produtores, né? Então, nós, como uma empresa que nasceu na UFSM, estamos aqui muito felizes, né, de estar participando nesse evento, justamente pela ideia do evento, de mostrar a tecnologia e de dar uma oportunidade ao produtor de crescer e diversificar o nosso negócio. Vou mostrar alguns slides para vocês. Bom, então,
agradecemos aí mais uma vez a Cooperja pelo convite, né? Estamos muito contentes. E vamos apresentar um pouquinho do que é o problema que a gente ataca e como que a gente ajuda os produtores. Bom, a adubação feita de forma errada, todos sabem, ela causa perdas econômicas mundiais muito grandes, de mais de $1 trilhão por ano, devido a perdas com produtividade, com desperdício de fertilizantes. Claro que conforme mostra o gráfico aqui, isso varia conforme a cultura, né? Isso também causa danos ambientais por contaminação do solo, da água, causa desperdícios de recursos não renováveis, já que muitos fertilizantes são provenientes de rochas. E tudo isso, é claro que leva a uma ameaça à segurança alimentar, já que a gente ainda é muito dependente desses insumos. Então, a adubação é algo sério e que traz custos de produção elevados, chega a ser 30%, 40%, dependendo da cultura. Então, a solução que nós encontramos foi integrar, através de uma plataforma, todos os fatores que afetam a produtividade. Então, nós estamos integrando aos poucos e começamos com os fatores que mais afetam, no caso, climatologia, diagnose foliar, diagnose do solo, e usamos machine learning para integrar tudo isso e fornecer um diagnóstico nutricional da propriedade, baseados em dados da propriedade e baseados em dados reais, né, que podem dar um diagnóstico muito mais preciso ao produtor. Então, o nosso grande diferencial é exatamente esse, é usar a inteligência artificial para integrar fatores de clima, produção, de planta, de custo, para gerar uma solução mais assertiva e escalável. Então, essa é a nossa plataforma, a DOM. Ela tem entrada para produtores, laboratórios que queiram colocar seus resultados ali, consultores que também queiram acessar todos os seus consultados ali. Então, o produtor entra, ele tem toda uma área para ele, né? Ele vê todos os seus talhões, ele vê os seus laudos, os seus diagnósticos por talhão. Então, é uma ferramenta de fácil acesso. Quais são os benefícios, né, dessa ferramenta? Primeiro, um diagnóstico nutricional mais preciso, que é o que ele realmente busca, né, que é não errar na adubação. Um aumento da produtividade ou da qualidade da produção, porque o produtor ele pode ajustar a adubação conforme o que ele quer. Né? Às vezes, ele não procura por maior produtividade, ele procura melhorar um parâmetro de qualidade, tempo de prateleira, sei lá, característica do fruto, né? Tudo isso são de interesse do produtor e que ele pode ajustar. Diminuir o risco de se desperdiçar fertilizantes, diminuir o risco de contaminação do solo e da água, pode ser realizado para várias culturas, usa dados da propriedade, então acaba com aquele problema dele ficar comparando a análise dele com um manual de recomendação que muitas vezes é baseado em poucos experimentos e experimentos longe dele, clima diferente, em solo diferente. Então, acaba com esse problema. Dá ao produtor controle da produção e é de fácil utilização. Como é que funciona, então? O produtor, ele coleta as folhas, o laboratório faz a análise dos nutrientes, pode ser solo, pode ser pode ser fruto também, mas o diagnóstico é baseado principalmente na análise foliar, né? Principalmente por causa das grandes culturas de arbóreas, como uva, banana, essas frutíferas, que a análise foliar é mais assertiva. A gente insere esses resultados na plataforma, é realizado o diagnóstico nutricional baseado nesses parâmetros, e aí a gente gera uma sugestão de recomendação de adubação para correção. Mas aí vocês devem estar se perguntando, como é que a plataforma calcula tudo isso? Então, ela pega a produtividade daquela propriedade, ela identifica o que está em baixa produtividade ou em alta produtividade, pode ser um parâmetro de qualidade também, não, independente do que o produtor quer. Ela utiliza essa alta produtividade, os talhões com melhor desempenho como referência, e se o produtor conseguiu, né, produzir bem em determinados talhões, naquele clima, naquele solo, a gente usa aqueles talhões como referência e ajusta a adubação para os talhões que ele não produziu tão bem. Então, não tem como
ter influência de clima e solo, já que é tudo a mesma região. Então, outros resultados que a gente pode gerar é o diagnóstico por talhão e a faixa de suficiência para cada cultivar e por região. Então, uma das coisas que nos pedem bastante, né? Então, a gente consegue gerar esse gráficozinho com em verde ali aparecendo os excessos, em vermelho aparecendo as deficiências, para cada talhão. Então, o produtor vai saber exatamente o que tem que corrigir. Gera faixas de suficiência para a região, né? E aqui a gente trouxe uma tabela em que a gente comparou, né? Aqui em Bruneto et al. É o capítulo de pessegueiro do professor Bruneto no manual de recomendação, e a gente comparou com a faixa de suficiência baseado no nosso método, né? Então, por exemplo, a nitrogênio, aqui que a gente destaca, a faixa de suficiência do manual de recomendação recomendava muito acima do que realmente encontramos a campo, né? E a nossa faixa é bem menor, então 22 a 24, a chance de erro é bem menor. Já também aconteceu o contrário, né? Em manganês, a nossa faixa encontrada a campo, em dados de campo mesmo, foi maior do que encontrado no manual. Então, se fosse adubar pelo manual, talvez teria uma deficiência de nutrientes, né? Então, a faixa que a gente gera, ela é extremamente assertiva porque ela é gerada em dados de campo, dados encontrados a campo e próximo ao produtor. Aqui também, destacando aqui o artigo que nós publicamos esse ano, e numa revista bem conceituada internacionalmente, em que nós pegamos a média da adubação do manual de recomendação para videira e colocamos aqui como uma amostra no nosso cálculo. E mostramos que se utilizasse a média para todo mundo, né? Às vezes o manual de recomendação é para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas solos não são iguais, então usar a média para todo mundo pode gerar aqui, ó, um excesso de potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre e manganês, e uma deficiência brutal de nitrogênio, fósforo, ferro, zinco. Então, assim, a média não serve para todo mundo. Todo mundo usar o mesmo valor? Como? Né? Então, o manual é muito bom, a gente entende que o manual ele foi uma primeira aproximação, mas ele não pode servir para todo mundo porque os solos são diferentes. Então, tem que se buscar cada vez mais especificar, né, e trazer as recomendações mais próximo possível do produtor. Também é possível agrupar cultivares nutricionalmente. Muitos produtores nos perguntam, olha, eu tenho 3, 4 cultivares aqui, no mesmo solo, no mesmo clima. Será que eu posso adubar tudo igual? Olha, cada cultivar tem a sua característica genética. Ela tem uma capacidade diferente de absorver nitrogênio, ou potássio, o que for. Cada planta tem uma capacidade intrínseca dela de absorver nutrientes do solo. Então, a gente consegue fazer esse tipo de experimento, como a gente fez aqui em pessegueiro, em que nós comparamos várias cultivares e mostramos que para BR tardio, belladonna e fascínio, se você adubar todas elas iguais, você vai errar com as 3, porque elas têm características de absorção diferentes. Elas são nutricionalmente diferentes. As outras, tá, tudo bem, você pode adubar igual, mas essas aqui não. Então, com a plataforma também é possível fazer esse tipo de trabalho. Aqui alguns cases, né, dessa tecnologia que a gente já aplicou em alguns lugares. Por exemplo, em São Paulo, aqui nós tivemos um produtor de goiaba que produziu 12% a mais, reduziu a adubação em 10%, também reduziu a aplicação de defensivos. Produtor de laranja, 300 hectares, aumentou a produtividade em 10%. A temoia conseguiu melhorar o tempo de prateleira e aumentou a produtividade em 10%. Banana aumentou a produtividade em 10% e economizou a adubação também em 10%. E essa vinícola da Campanha Gaúcha, que economizou 30% e diminuiu a oscilação de produtividade. Também estamos trabalhando no Vale de São Francisco, né, com o pessoal da videira. Em breve teremos cases aqui para apresentar. E também em Minas Gerais e Santa Catarina. Outra coisa que é extremamente importante, né, principalmente para as startups e para as empresas que estão começando e que para que elas possam chegar mais longe, é a parceria público-privada. Então,
no início de 2020, eu fui contemplada como uma das doutoras empreendedoras do estado do Rio Grande do Sul, pelo programa Doutor Empreendedor da FAPERS. Então, foi muito gratificante para nós. E agora, no final do ano, nós fomos aprovados no Tec Futuro. Também é um programa que visa levar soluções para o público através do empreendedorismo, né? Então, ele fomenta iniciativas de empresas, não só grandes, pequenas, mas médias, pequenas também, que possam levar tecnologia para o produtor, não só na área do agro, mas em outras áreas também. Então, nós estamos muito felizes e essas parcerias são extremamente importantes para que a gente chegue até vocês e que vocês tenham acesso a tecnologias novas. Outras parcerias aqui muito importantes, eu sempre coloco aqui por primeiro, a Universidade Federal de Santa Maria, a GTEC, justamente porque foi o início da nossa empresa, foi com elas, né? Então, é sempre importante dizer que a universidade e a GTEC, elas são aquela mão que te pega e quando você não sabe o que fazer, a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, ela te dá um norte, né? Então, foi muito importante quando eu terminei o meu doutorado e eu tinha uma ideia. E eu cheguei lá na GTEC com essa ideia, fui selecionada no edital e desde então a gente foi caminhando e é assim que a gente construiu tudo isso que eu mostrei para vocês. Aos grupos de pesquisa também que nos apoiam, né? A gente sempre traz a pesquisa muito perto de nós. O GEPAS e o FieldCorps são extremamente parceiros. A nossa aceleradora, o UOL, né? Que tem nos ajudado a buscar novos caminhos e ir mais longe. As instituições como FAPERS, SEBRAE e parcerias que a gente vem colocando agora, como a Vinícola Aurora, que é nossa parceira no Doutor Empreendedor, a Almaden do Grupo Miolo e o Solo Agro no Vale de São Francisco. Bom, nós estamos presentes em várias redes sociais, nos acompanhem lá, estamos sempre dispostos a conversar. Bom, Betânia, Bom, Betânia, tu falou quase tudo que eu ia te perguntar, né? Eu tinha feito uma lista de perguntas, como aqui, quem são os teus clientes, quem já está usando os serviços da Performance Vegetal, né? Que, na verdade, é uma prestação de serviços, né? Tu paga quando usa, não... mas tu não falou duas pequenas coisas, só que eu vou te perguntar aqui. Tá? Quem já está usando, tu falou, né, os clientes, Miolo, lá no Vale de São Francisco, mostrando que vocês já estão aí pelo país inteiro, o que é muito bom e é parte da nossa missão como universidade, é gerar startups, apoiar startups que impactem o país todo, né, e que tenham potencial de ir para o exterior. A gente vê que vocês também têm esse potencial de internacionalização e que isso, num curto espaço de tempo, vai estar aí na alça de mira de vocês. Tá? Duas perguntas. Uma, o que os clientes estão dizendo, o que eles estão dando de feedback, de retorno para vocês? Estão dizendo que vão contratar de novo? Tá? E a outra pergunta, tu colocou ali, quem quiser falar com a Betânia, né? Como que faz? É só procurar ali nos canais que tu colocaste. Bom, então, obrigada pelas perguntas. A gente tem recebido feedbacks, então, bem bacanas, assim. Legal de ser uma startup é que a gente pode aprender com o produtor. Então, a gente tem vivido um processo de aprendizagem, né? E desenvolvido dentro da nossa plataforma, é possível também desenvolver pequenas ferramentas que podem ajustar ao produtor, né? E a gente tenta sempre ser bem personalizado a ele. Então, que a gente tem recebido feedbacks, né, dos produtores, em geral, são muito bons. E os produtores nos sugerem coisas, e isso a gente tem essa parceria, assim, né? Olha, seria bom se a gente tivesse isso. Por exemplo, a gente colocou climatologia dentro da plataforma, né? Olha, eu queria saber, assim, tem alguma ferramenta que poderia aparecer ali para mim? Tem, a gente colocou. Então, assim, esse feedback é muito legal. E a gente é sempre muito aberto a escutar o agricultor,
a ver o que ele realmente precisa, né? Em breve a gente vai lançar no próximo mês também uma parceria onde a gente fez um questionário de perguntas, né? A gente sempre gosta de saber a opinião deles e a gente convidou alguns produtores para responder para nós e sugerir coisas para nós. Então isso tem sido bem legal. E sim, as nossas redes sociais, a gente está sempre aberto para conversar e fazer parcerias aí. E também tirar dúvidas de produtores, o que for possível a gente tirar, a gente está sempre ali. Então, performancevegetal.com.br é nosso site. Vocês podem nos encontrar por lá e também nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, nós estamos sempre lá. Tá joia, Betânia. Muito obrigado, né? E a gente fica muito feliz como agência de inovação, como incubadora, né, de ter vocês aqui com a gente. Nós começamos lá atrás, em 2016, com 13 empresas. Hoje a gente já passa de 40 startups aqui com a gente. E no início nós não tínhamos um foco, nós brincávamos, o mercado vai dizendo que a gente é bom. E a gente começou a ser procurado por empreendedores querendo empreender no agro, com agritech, e também vendo que as grandes empresas começaram a nos procurar mais perguntando quais agritechs boas nós tínhamos. Então, o mercado nos dizendo que nós devíamos focar no agro. E quando a gente vê a performance se espraiando aí pelo Brasil, né, e atuando em vários locais, a gente fica muito feliz, né, por isso, ver que tu sendo contemplada aí nos editais, as aceleradoras atrás de vocês para investir, né? E, sobretudo, o produtor rural, que é o cliente de vocês e que é a razão de existir da minha profissão, né? Que sou agrônoma, a razão de existir de qualquer agritech, são os produtores rurais, eles têm dois ganhos com vocês. Um é o ganho ambiental, já que usam menos insumo e usam de uma maneira mais exata, mais precisa, né? E outra que ele tem um lucro maior, né? Porque às vezes usa menos, mas sempre tem um resultado maior, uma qualidade maior no seu produto que ele entrega ao consumidor, ou uma produção maior. Na grande maioria das vezes ele tem as duas coisas, né? Uma qualidade maior e uma produção maior, e somado a isso, ele também tem um ganho ambiental, porque o produtor, ele se preocupa, sim, com o impacto que ele causa na propriedade, porque muitas vezes, principalmente o produtor da fruticultura, ele recebeu aquela propriedade dos pais, que já vem dos seus avós, e ele vai entregar para os filhos e netos. Então, não é uma produção de um ano, né? A fruticultura, cultura perene, e mesmo assim a propriedade dele, às vezes, vem produzindo há mais de 40, 50 anos, e com certeza vai continuar produzindo por mais 40 ou 50 anos. Então, a sustentabilidade é fundamental, tanto ambiental quanto econômica, né? Isso é uma questão muito interessante. Muitas pessoas me perguntam assim, por que uma bióloga foi para agronomia? E eu sempre digo que eu sou filha de produtor e eu sei os perrengues que um produtor passa, né? E eu sei da cobrança que ele sente em cuidar da propriedade, em ter aquela função de preservar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo nós temos que dar meios para ele fazer isso. Né? Então, eu me tornei uma bióloga na agronomia, né? Fiz doutorado em ciência do solo, buscando soluções, buscando ajudar o produtor propriamente dito. E isso que você falou é extremamente importante. Ele sabe que ele tem que preservar, ele tem essa ideia e muitas vezes ele não sabe como. Então, a gente está aqui para ajudar. Betânia, a gente fica muito feliz com a tua apresentação e ver o desempenho da performance vegetal. Temos que agradecer a Cooperja, que deu esse espaço para a performance vegetal e para a Agitec, para o FSM. Para nós é super importante contar com essas parcerias,
Nós também, como Agitec, como FSM, estamos abertos à Cooperja e a todos os seus produtores. O pessoal da cooperativa tem nossos contatos, pode colocar nos créditos aí também os meus contatos, os contatos da universidade, e com certeza a gente sabe que a performance está à disposição também. Muito obrigado. Exato. Durante o evento, se quiser me contatar, também estaremos à disposição para conversar. E fora do evento, estamos também à disposição. É só nos ligar, nós temos aí contatos, pode colocar nos créditos. E estamos sempre à disposição da Cooperja. Muito obrigada a todos. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.